Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar do que vocês aí tanto procuram, tanto pesquisam e tanto querem saber. Os segredos, as estratégias e a fórmula, se é que existe, de sucesso dos advogados que conseguem muitos resultados com marketing jurídico. Aqui o nosso objetivo é destrinchar nossos maiores cases de sucesso, trazendo para vocês os padrões que eles possuem, para que você, nosso caro espectador, não precise trilhar todos esses erros cometidos nessa jornada e consiga talvez absorver aí, se é que existe isso, de fato, uma fórmula para conseguir ter sucesso com marketing jurídico. Então, fica até o final nesse episódio, que, cara, vai ter muita coisa boa, tá? E para me ajudar nessa missão, nós estamos aqui com a elite da Tremind. Nossa head comercial, Tainara, e o nosso consultor de vendas, Daniel Barbosa. Sejam muito bem-vindos aí, time. Obrigada. Obrigado, Vitão. Também de novo. Boa. Então, galera, para a gente começar o nosso papo aqui, eu separei várias perguntas que eu acho que podem fazer sentido para destrinchar esse contexto do que de fato faz um cara ter muito resultado com marketing jurídico. E eu acho que a gente tem que começar pelo mais importante. E o que é o mais importante? É aquilo que as pessoas já fizeram de errado, as cagadas. Cara, que cagadas que as pessoas mais cometem, que os advogados, no caso, mais cometem, no momento de fazer uma estratégia de marketing jurídico, ou de pensar em fazer, né, uma estratégia de marketing jurídico, que a gente já pode antecipar para eles aqui, para já não cometerem esses erros e já começarem com o pé direito aí no negócio. Perfeito. Uma que eu pensei aqui, que por muitas vezes o advogado não elabora uma estratégia de fato para começar no marketing jurídico, né? A gente comenta muito internamente que hoje em dia todo mundo entende de marketing, né? Ainda mais depois do Covid, todo mundo entende de marketing. Então, vou fazer um post aqui para ver se tá boa, vou fazer alguma coisa no Google, sem ter um embasamento por trás disso. Então, eu acho que a primeira falha, por muitas vezes, é você pensar que já sabe tudo e não trabalhar em cima de uma estratégia, estudar uma estratégia para desempenhar no digital. A famosa humildade, né? Não seja humilde. Beleza. O que mais, Thay? Boa, tem uma coisa que a gente percebe muito, assim, que ele fica muito em busca da bala de prata, né? Então, tipo, não, esse aqui vai ser a causa que ninguém tá fazendo, vai ser a melhor, e normalmente não é bem assim. Tem mercado para todo mundo em várias áreas da advocacia. Então, você ir naquilo que é mais seguro no começo, muitas vezes é o melhor caminho para você começar. Porque senão você vai ficar pingando de estratégia em busca disso, que vai ser o mais certeiro, e não vai dar boa, né? A gente observa isso com os clientes, às vezes, em casa. Sim, sim. De fato. Um outro ponto, até nessa linha que a Thay trouxe, é o advogado, por vezes, ele não definir até mesmo o segmento que ele busca atender. Quando você pensa em direito, o direito é muito amplo, tá? Você é advogado digital, então vamos começar a definir um pouco as coisas para você conseguir atingir o teu público. Então, começar a pensar em qual que é a principal causa, o principal serviço jurídico que você vai trazer para o teu público no digital, porque aquele que quiser vender para todo mundo vai ter muito trabalho e possivelmente também não vai conseguir. E a consequência disso é porque você acaba, por exemplo, você começa uma área, não espera o resultado chegar, aí você pula para outra, então você sequer se permite a validar aquele produto, aquela tese. Então, isso acontece muito. Em menos de 3 meses, a pessoa já trocou de produto 3 vezes. Então, um dos erros é esse, é você não esperar o resultado chegar de fato, porque não vai ser igual para todo mundo, né? As regiões do Brasil são diferentes, o produto performa de maneira diferente. Então, um dos erros é esse também, você ficar pingando sem esperar o resultado chegar. Total. Boa, o que eu poderia complementar do que vocês falaram aqui, que pega num cenário mais macro para o advogado, é que o cara não planeja, velho. Se vocês perceberem, vocês já falaram com muito advogado, quantos deles sabem quanto que eles querem investir em marketing? Ninguém sabe. Eles não se planejaram, ninguém separou orçamento para investir em marketing, ninguém pensou, tipo uma coisa assim, eu penso que eu quero, eu penso que eu preciso e eu vou fazer. Eu não penso quanto que eu tenho que gastar, o que eu espero de resultados, eu não me planejo para fazer isso. Isso é muito importante você já ter, porque você já consegue, inclusive, setar a tua expectativa. Tem muito advogado que chega com uma expectativa fora da realidade, buscando a bala de prata, mas é justamente por falta de planejamento. Porque a partir do momento que ele faz um planejamento muito simples, primeiro, como que eu faço um planejamento? Só abrindo um parênteses bem rápido aqui, tá? Cara, resumidamente, você vai fazer uma engenharia reversa. Então, assim, quanto que eu quero ganhar? Começa por aí. Quanto que eu quero ganhar? Cara, eu quero ganhar 10 mil por mês. Tá bom. Agora tem que ganhar 10 mil por mês. Se eu nunca investi em marketing antes, eu não tenho como ter histórico para ter uma base assim, cara, quanto que eu boto de grana? Então, para te dar um parâmetro aí, 10% pelo menos do que você quer ganhar tem que ir para marketing, cara. Mas é no mínimo 10%, tá? E aí, beleza. Então, 10% de 10 mil seriam R$1.000. Agora, que causas que podem me pagar 10 mil reais? Aí eu começo o meu planejamento, mas eu comecei primeiro da onde eu quero ganhar e eu fui voltando. Quanto que agora eu vou botar em marketing? Agora, que causas que com R$1.000, por exemplo, investindo, eu consigo de fato ter um resultado que me gere esses 10 mil reais e aí começa a brincadeira.
E aí, lógico, se você quer faturar 100 mil, se você quer 300 mil, se você quer 500 mil, a famosa bala de prata, que você, sabe, quer dar um salto grande, mas você não está disposto a investir 50 mil por mês em tráfego ou em marketing de uma forma geral, cara, não tem milagre, velho. Como é que você vai fazer 100 mil reais, 500 mil reais dessa forma tão ágil e tão rápida, sem depender do digital, por exemplo? Muito difícil. Então, planejamento é uma coisa que eu acho que muitos advogados erram e erram graço, porque faltou o planejamento, cara, já começou errado. Você não sabe para onde você vai, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar vai servir. Então, é um caminho importante a ter em mente já antes de começar, justamente isso. Beleza? Tem mais algum erro aí que vocês têm anotado, que vocês têm pensado para falar? Pensando aqui, bom, vamos fazer como se fosse um rol aqui, né? Poxa, definir o meu produto jurídico, já sei que eu vou ter que ter um longo prazo, já sei quanto que esse produto jurídico vai trazer de faturamento para o meu escritório por produto que eu fechar. É muito importante também definir o canal de comunicação com o teu público. Algumas causas vão ir muito bem na rede social, outras causas vão muito bem no Google, então é importante também você avaliar o que mais vai funcionar para aquele segmento que você quer vender. Então a ferramenta também é importantíssima no planejamento desse que você trouxe, Vitor. Com certeza. Legal. Se eu puder só complementar uma última coisa, inclusive na linha dos cases que a gente tem aqui, o que a gente observa muito de padrão de erros que eles não cometem, mas que muitos outros advogados que coincidentemente não têm sucesso cometem, é que eles não dão o devido valor para o atendimento inicial. Então, assim, o atendimento inicial, cara, ali, principalmente pro cara do digital, a gente já falou isso aqui antes, mas esse é a porta de entrada. Se erramos na porta de entrada, o cliente não vai entrar. Ele olhou a porta, tá quebrada, tá feia, de alguma forma não agradou ele, cara, ele não vai entrar. Então, tem que dar valor pro atendimento inicial como se fosse assim, a menina dos olhos, entendeu? Porque se você não der essa prioridade, o que você vai acabar fazendo? Ah, beleza, eu tenho que falar com os leads aqui e tal, mas deixa eu fazer um negocinho aqui primeiro. Eu sempre vou para aquilo que é mais confortável para mim. Tem muita advogada que não se sente confortável falando com o cliente, tentando convencer, tentando vender. Só que, cara, se você não fizer isso ou encontrar alguém que faça para você, não vai dar o resultado que você espera, porque você nunca vai fazer aquilo porque você não gosta de fazer aquilo. Então é uma coisa que você vai priorizar sempre aquilo que você gosta de fazer primeiro. Então, eu tenho que redigir uma peça, eu tenho que protocolar esse processo daqui a um mês, mas eu vou fazer hoje, porque é importante, senão eu vou perder meu prazo. E aí, cara, você tá deixando às vezes 5, 10 pessoas te esperando, o cara não vai gostar do teu atendimento e aí, cara, não vai ter como ter resultado. Então todos os nossos cases, cara, sem exceção, os que não fazem por si só o atendimento, eles já colocaram alguém para fazer só isso. E aí o cara fica o dia inteiro respondendo no WhatsApp. Enfim, fechadores que eles chamam, né? Mas enfim, tem as pessoas que ficam lá no escritório só para fazer a parte comercial de atendimento e tudo mais. Então, cara, se você não quer fazer no começo, já arranje alguém para fazer. Se você quer fazer, tipo, cara, não tenho grana para arranjar alguém, então você vai ter que, cara, entender que é a parte mais espinhosa do processo, porque é isso que faz o sucesso acontecer também, beleza? Vitão e Dani, que a gente vê muito aqui dentro. Quem é um case de sucesso, nessa linha do atendimento, eles validam várias formas de atendimento até chegar no ideal para eles. Então, eles não começam acertando. Porque, às vezes, o advogado, quando a gente olha uma pessoa que já está há 1 ano fazendo marketing, parece óbvio que ela começou acertando, mas não foi dessa forma. Então, primeiro ele tentou fazer o atendimento ele sozinho, depois ele colocou uma secretária, depois ele pôs alguém do direito, depois ele pôs uma ferramenta, mandou áudio, escrita, não acertou logo de cara. Então, esse cuidado que você falou faz muito sentido, porque você não vai acertar logo de cara, mas você tem que ter paciência até você conseguir validar. Total. Isso vai bem de encontro, inclusive, só pra gente fechar essa parte dos erros, mas é uma questão de mentalidade. Então, assim, o advogado, ele tá acostumado com uma vida onde ele não pode errar. Porque se ele errar uma vírgula na petição, perdeu o processo. Se ele errar uma vírgula na hora de falar com o juiz, ferrou, o juiz já não vai mais conceder. Então, são coisas que para ele, assim, não tem margem para errar. Cara, nesse momento de marketing, tem muita margem para errar. O importante é você errar mais rápido possível para que você já consiga acertar o mais rápido possível. Quanto mais você erra nos testes que você faz, mais próximo você está no seu erro. Então, mais próximo você está do seu acerto, desculpa. Mas é uma lógica que é uma mentalidade. O advogado acha que ele nunca pode errar. Então, quando ele contrata alguém para fazer alguma coisa, eu vou fazer desse jeito e eu não posso errar nisso. E aí eu nunca vou mudar isso, porque se eu mudar, eu corro risco de errar. Então, cara, é o contrário agora. A mentalidade tem que mudar. Eu tenho que fazer, tenho que testar, eu tenho que errar muito, porque quanto mais vezes eu errar, literalmente, a próxima tentativa que eu faço pode ser o acerto, que é golaço, e eu faço 50% de conversão em venda. Então, é justamente isso que você precisa virar essa chave, largar um pouquinho a cabeça de advogado e passar a entrar um pouquinho mais numa cabeça de gestor, de um cara que está empreendendo na advocacia, tá? Show de bola. Agora vamos falar então das características que de fato então esses caras que têm muito sucesso possuem. Para vocês, gente, pensando nos cases que vocês mesmos já trouxeram aqui para dentro, dos clientes que vocês conhecem, que a gente também tem de referência hoje, o que vocês acham que são as características mais comuns que esses caras têm para realmente ter um resultado legal aí com o marketing jurídico de largada? Bacana.
Primeira delas é visão de longo prazo. O cara tem que entender que, como a Thay falou, reforçando um pouco, né? Não vai ter uma bala de prata que vai te trazer um retorno do dia para noite. Então, tenha uma visão de longo prazo e entenda que por vezes é um processo até você conseguir virar, de fato, um case de sucesso. Então, nossos cases de sucesso aqui internamente, por vezes levou um ano para ele se tornar um case de sucesso. Então, é um processo que vai acontecendo. E a segunda questão é muito por estado da mentalidade. Você tem que procurar, por vezes, se adequar ao que o mercado está querendo comprar da advocacia. Outro característica do advogado, Vitor, que por muitas vezes ele olha muito para o que ele quer vender para o público dele, mas ele não se preocupa no que o público quer comprar do escritório dele. E quando você pensa em crescimento de qualquer negócio, você tem que se preocupar com o teu cliente, porque no fim das contas, quem vai pagar o boleto é ele. Então, se você não trouxer uma solução que ele queira comprar, de fato vai ficar muito complicado de você ter essa performance no marketing jurídico, no marketing digital. Então, quando você for selecionar o produto que você quer impulsionar, procure entender dentro do teu nicho, não precisa nem você sair da sua área de atuação, mas dentro do seu nicho, qual que é a principal causa que as pessoas mais estão procurando no digital, por exemplo, para definir esse segmento que você vai impulsionar. Boa. Tem uma coisa que eu até vou deixar o Dani aprofundar sobre isso, porque ele é o que mais faz conta aqui dentro da agência, mas a gente observa, até na conversa com os clientes, que ele já entra pensando, ele já entra fazendo conta. Então, ele já sabe, ele já se preparou para o caixa que ele vai precisar investir, por quanto tempo que ele vai precisar investir. Ele já tem essa mentalidade de escolher um produto que o mercado está comprando. Nem sempre vai ser um produto fenomenal, diferente de tudo. Às vezes vai ser o óbvio, tipo BPC Loas, vai ser divórcio, enfim. Mas ele já se prepara e faz essa conta. Ele se prepara com caixa, ele faz a conta do ticket. Então, é um advogado padrão. A grande maioria faz exatamente a mesma coisa. Então, ele já tem isso, né, dentro do... E até o Dani pode falar do ROI, do CAC, ele já tem tudo isso na cabeça. Sim, nessa linha, né, é característico deles, eles procurarem sempre mitigar o risco, ou seja, como que eu posso gastar menos para conseguir ter uma conversão maior de clientes? E isso todo mundo tem que ter, você tem que estar sempre buscando isso. A questão é como. Quando você vai analisar a métrica financeira ou de performance de campanha, você tem que estudar também. Então, tem que entender quais são as principais métricas, como que você pode calcular ela, se é possível ter uma métrica dessa com um número um pouco inferior. Então, nada que por vezes um Google não resolva, acompanhar um podcast nosso, não vai trazer algum aprendizado para você nesse sentido para conseguir mitigar risco. Sempre busquem mitigar risco, obviamente, dentro da sua realidade, para não cair numa falácia de repente. Eu acabei pensando nisso esses dias, mas eu chamo isso de síndrome smigoliana. Se quem já assistiu O Senhor dos Anéis sabe quem é o Sméagol, que é aquele cara que está em busca do anel e é o precioso dele. Cara, o advogado tem muito essa coisa, assim, tipo, eu sou um advogado que só trabalho... e depois eu vou fazer um disclaimer aqui, mas enfim, eu faço só isso aqui, eu só trabalho com isso aqui me trouxe até aqui, até hoje, onde eu tô, foi essa causa aqui. E aí é o meu precioso. Eu tenho que fazer isso aqui, cara, porque se eu não fizer isso aqui, eu não fico feliz. Mas veja, às vezes não é isso que você faz que as pessoas estão comprando nesse momento, cara. E aí você tem duas opções, você vai morrer com o anel ali, ou na verdade não vai conseguir, né? Ou você vai, de fato, mudar um pouquinho e abrir um pouquinho o teu leque para que você consiga vender e o teu escritório perpetue, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Um disclaimer que eu faço aqui agora tem muito advogado que já procurou a gente que pensa que a gente não trabalha que a gente só trabalha com causas de massa. Tipo, vocês falam aí dos cases de negativação indevida, previdenciária, eu não faço nada disso. Eu vejo que vocês têm muito mais uma atuação para massa. É que lógico que a massa é o que gera os números que vão chamar mais atenção. 300 contratos fechados, 400 contratos fechados, isso só gera, obviamente, com massa. Mas existem causas que a gente trabalha aqui dentro também, que são causas mais boutique, vamos dizer assim, né? São causas mais específicas, mais estratégicas, sim. Só que, de novo, é a mesma lógica. Cara, eu faço um atendimento de boutique, mas eu só faço aqui a tese da isenção do IPI, não sei do que, não sei da onde. Precioso, velho, preciosismo. Não é isso que os caras estão comprando, ó. Dentro do tributário é que os caras estão comprando execução fiscal. Eu não quero fazer execução fiscal. Então, aí que você já caiu na mesma lógica, tá? Execução fiscal, você só vai trazer empresa que tem dívida, que tem um monte de outras questões qualificatórias que não seriam da massa, mas, de novo, é uma questão de abordar isso com uma mentalidade. Existem causas que a gente faz aqui e já tem muito resultado com causas como essa, recuperação judicial, execução fiscal e entre outras, tá? Show de bola. Até para complementar nessa linha, Vitor, eu acho que quando o advogado tem essa visão preciosista que você comentou, ele tem que procurar fazer uma análise de risco também. Então, poxa, se eu só quero trabalhar com essa causa aqui, não vou abrir leque para nenhuma outra, eu tenho que entender que é muito mais difícil de ter retorno. Então, o teu risco na operação vai ser muito maior. Se você está confortável com isso, tudo bem, então siga com esse investimento. A gente entende que o teu risco é maior.
Agora, caso você tenha uma preocupação um pouco mais alta, poxa, estou vendendo meu almoço para comer na janta, você tem que procurar de novo mitigar o teu risco. Então, abra um pouco o leque, traga um pouco de execução fiscal também para você vender no teu escritório e vai investindo paralelo a isso um pouquinho, fazendo um teste nessa tese que é um pouco mais complexa. Sim, que é uma causa tipo alto ticket, né? Então, só que aí entra naquilo que a gente falou agora há pouco. Se eu quero trabalhar com uma causa um pouco mais cara, alto ticket, eu me preparo para isso, né? Também tem que olhar por esse cenário. Isso entra muito na característica, até trago depois um exemplo de uns cases, o pessoal da UA, que, cara, são parceiros nossos há quase 4 anos já, desde quando a empresa existe, os caras existem junto com a gente. Mas o que eu quero trazer desses caras, por exemplo, é que qual que é o foco de atuação do escritório A? O que eles gostam de fazer? Trabalho para startup. Então, eles gostam de mexer muito com contratos, questões cíveis, mexer muito com empresas de tecnologia em early stage, que eles falam, né? Então, os caras estão começando e tudo mais. Só que o cara é tão brilhante, velho, que ele já falou isso pra gente quando a gente foi visitar eles lá em São Paulo. Ele falou assim, cara, pra mim não é... Eu sei que não é esse o caminho pra trazer o cliente dessa forma. Assim, eu entendo que da maneira como o escritório se sustenta, startup nunca vai ser o caminho de escala. Tipo, nunca vou conseguir trazer 30 clientes desse por mês de forma recorrente durante um ano. Então, mas o meu escritório precisa ter giro. Eu preciso ter giro porque senão, cara, eu vou ficar dependendo só do risco de ter ou não um cliente chegando de startup. E hoje, pra você ter uma ideia, a principal causa que os caras fazem, inclusive tem uma página deles lá no nosso site, é negativação indevida, por exemplo. Nada a ver com startup. E o cara falou assim, velho, eu vou fazer. Eu sei fazer, eu sou advogado, comecei a mexer com isso, achei interessante, botei gente pra fazer isso aqui agora dentro do meu time, e aí virou o que virou. Cara, fecha 300 contratos desses por mês, são todo processo de JEC, que levam 3 a 6 meses para sair, o êxito da causa e o escritório dele alimentando. Ah, mas eu não faço massa, mas ele também não faz. Ele faz ali, ele tem um braço separado para fazer isso, e o que ele gosta, o que ele atua, o que ele trabalha é voltado para startups, ele pega clientes muito mais específicos nesse cenário. Isso entra num gancho que eu quero trazer, dessas características desses caras, é que eles têm uma visão empreendedora da coisa. Então, tipo, o que tiver vendendo eu quero fazer. Essa é a forma como o cara chega. O cara que tem resultado chega dessa forma. Cara, eu faço trabalhista, mas o que você me recomendar, o que tiver vendendo aí eu quero fazer. Então, beleza. Esse é um cara que já tem muito mais chance de conseguir ter sucesso na parada. Porque depois você tem que ter, quando eu digo divisão empreendedora, além disso, é quando você tem que analisar os dados. Então, tipo assim, eu estou fazendo 2 causas paralelas. Se eu não estou olhando para quanto cada uma delas me traz de rentabilidade ao longo de um tempo, pode ser que chegue um momento que na minha cabeça bate e fala, cara, mas não está dando mais resultado isso aqui, para mim tá paia, não estou gostando mais. Só que você não viu o número de fato, você não sabe se de fato sim ou se não. Então é legal ter essa mentalidade de sair do advogado e ser mais analítico como um empreendedor, dono de uma empresa teria que ser, e falar assim, cara, deixa eu ver aqui, sei lá, recuperação judicial. Cara, nos últimos 6 meses nós gastamos aqui 15 mil reais em campanha, mas nós fechamos 4 clientes que trouxeram aqui, sei lá, 80 mil reais para o escritório. Tá, então agora eu tenho uma conta aqui de rentabilidade dessa causa. Agora eu vou ver uma outra aqui de, sei lá, de solução societária. E aí eu vi que de solução societária nós investimos 35 mil reais e nós só trouxemos aqui um cliente que pagou 20 mil. Então, prejuízo total. Cara, por que a gente vai continuar com recuperação judicial agora? Já ficamos 6 meses com a parada. Ou com a outra, no caso, né? Questão societária, por exemplo. Só que você tem que fazer essa conta. Tem que estar o tempo todo olhando dessa forma para o projeto, porque aí o tempo todo você consegue estar sempre no caminho que está sempre mais gerando resultado. E não andando de lado e chegar um momento que você fala assim, não, mas espera aí, estou olhando o todo, gastei tanto, trouxe tanto, margem pequena. Então, ter essa visão também ajuda bastante, tá? Show de bola. Legal. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, principalmente para pessoas que estão ouvindo isso, e eu imagino que por buscar a fórmula do sucesso, né? Tem muita gente que quer saber e tem receio com relação, por exemplo, ao OAB. Tá, mas esses caras que têm sucesso aí devem ser tudo parceiro dos caras, tem gente comprada na OAB, não tem problema nenhum, porque os caras, né, de fato, são lá, enfim, filtrados, etc. Tá, o que a gente precisa ter e passar? Como que a gente equilibra essa necessidade que todo escritório tem de vender com o código de ética da OAB, de fato, na visão de vocês? Essa bola eu vou passar para trás, que eu tô no caminho para ser advogado ainda. Boa. A gente teve algumas vezes que nós fizemos até treinamentos aqui dentro para entender esse mundo místico do código de ética, né? Porque ele não é tão claro quanto ao que pode, ao que não pode. Mas o que eu recomendo o provimento, ele é o 205 de 2021. A vantagem é que durante a pandemia, a OAB se preparou e começou a ver que muita gente estava fazendo, né? Ou você fazia, porque nem todo mundo mais ia presencial no escritório, e eles tinham que continuar trabalhando. Então, eles fizeram esse provimento 205 de 2021, e bem lá no finalzinho, tem uma tabela com tudo aquilo que pode e o que não pode. E
A OAB, ela teve esse cuidado de deixar é permitida a utilização ou não é permitida, enfim. Então, o advogado, muitas vezes, quando ele vem falar com a gente, né, ele fala, tá, mas pode, não pode, mas esse impulsionamento aqui pode mesmo. Então, se você olhar lá no finalzinho, tem até o Google Ads, por exemplo, de impulsionamento. Ele tem exatamente isso, e ele fala, é permitida a utilização da ferramenta. E aí ele vem com alguns termos, mas não pode ser ostensivo. Então, assim, o advogado, ele tem que se posicionar no mundo digital, isso já é fato. Eu preciso fazer uma captação por lá, mas o código de ética permite. Então, se tem qualquer tipo de dúvida, lá no finalzinho tem a tabela. Então, você consegue ler e ver esses detalhes. E não tem nada. Raras as negativas lá dentro. Não tem muitas negativas, não. Então, é tranquilo de se trabalhar com código de ética por conta disso. Fazendo um link, né, de estratégia com o que o código de ética permite, primeiro que você não vai poder ter uma abordagem muito mercantilizadora, né? Poxa, eu vou colocar preço na minha página, por exemplo, e coisas do tipo. Então, você vai ter que sempre levar informação. Só que aí que está o X da questão. Como é que eu vou levar essa informação? Por muitas vezes, o teu cliente ele não quer nem saber qual que é o artigo, qual que é a lei que vai dar respaldo para o que ele quer, para o auxílio-doença que ele quer receber. Então, leve informação sempre falando a língua do teu cliente, porque é assim que ele vai conseguir te compreender e, quem sabe, conversar com o teu escritório. Desse modo, você não está mercantilizando, você está levando informação para o teu cliente e está chamando ele para uma conversa, quem sabe, para daí sim, no WhatsApp com você, na conversa no escritório, uma videoconferência, você conseguir vender teu peixe e fechar negócio com ele. Não, e tá na dúvida, lembra que o código, a OAB em si, como instituição, ela sempre fala, seja muito discreto. É isso que ela fala. Tenha uma descrição, cuidado com as palavras. Então, você não vai fazer igual um e-commerce ou igual um varejo. Compre aqui 10 por 1, sabe? não tem como você fazer isso. Mas, e aí bem o que o Guldânia falou, a mercantilização não pode fazer. Então, você não vai colocar na tua página que você ganhou não sei quantos processos e teve tanto de resultado, quantos mil em faturamento de retorno para tua empresa. Isso são cuidados que você não vai fazer. Mas, né, não é algo, não vou deixar de fazer porque a OAB não permite. Não, muito pelo contrário. Exatamente. Se a gente fosse pegar os exemplos dos nossos cases de sucesso, vocês podem ver que, cara... Não tem nada demais, né? Exatamente. É isso que eu ia falar. Não tem muita coisa assim, tipo, nossa, mas aí o cara faz isso então? Nossa, então, cara, normal. Então, assim, existe uma restrição, o código de ética me impede de ter sucesso no marketing jurídico? Cara, não. Assim, além de estar explícito e de poder fazer muita coisa hoje, nunca vi ninguém deixar de ter sucesso por causa do código de ética. Então, isso já é um paradigma que a gente gostaria de quebrar aqui para quem está ouvindo, porque de fato isso ajuda, a destravar um pouquinho mais e, sabe, fluir o negócio. Beleza. Para a gente dar sequência aqui agora, entrando um pouquinho mais numa linha operacional e falando assim, tá bom, eu quero começar, entendi, adequei minha mentalidade, planejei, bora para cima. Qual que seria, por onde que a gente começa? Qual plataforma que a gente mais recomendaria hoje para um advogado começar dentro do digital com maiores chances de ter resultado? Sem sombra de dúvidas, eu diria Google. Pensa que o advogado, ele é uma pessoa que resolve problema. Se você tem qualquer problema para resolver e você não tem nenhuma referência de quem contratar, você vai ter que procurar por algum. Procurar no digital te remete a qual plataforma? É o Google. Qualquer coisa que você não sabe que você precisa fazer uma pesquisa, é o Google. Então é ali que você tem que estar presente, que o teu cliente vai procurar e ele vai encontrar o teu escritório. Rede social, até é possível, só que daí você vai entrar muito por uma abordagem onde você vai ter que levar mais informação ainda para o teu cliente, vai ter que ter ainda mais cuidado com o provimento 205 da OAB, com o código de ética. Como que você vai fazer essa abordagem? Então, pensando em ter resultado, a primeira delas, sem sombra de dúvidas, é o Google. Boa. E tem sempre que olhar para o meu objetivo. O que eu quero fazer no digital? Eu vou usar isso para qual intuito? É só para me mostrar, eu não estou preocupado em cliente. Ok, eu vou pro Instagram, só que eu tenho que estar disposto também, porque a rede social muda direto. Hoje é o Insta, antigamente era o Orkut e o Facebook. Amanhã ou depois pode ser lá, ser alguma que vai surgir. Então, posicionamento é uma coisa. Agora, se eu quero captar novos leads, se eu quero aumentar minha carteira, aí eu vou para um lugar onde eu consiga fazer a solução, mostrar que eu tenho a solução do problema. E aí o Google é uma das melhores opções. Não que o Face não funcione, a rede Meta ela funciona também. Mas eu tenho que estar disposto a responder mais dúvidas, a fazer impulsionamento por muito mais tempo. Mas se meu caixa é pequenininho para eu começar, a rede social pode sim ser uma boa opção por ser mais em conta, né? A gente sempre recomenda a rede social para aquele advogado que ele quer muita escala. Por exemplo, lá o advocacia. Os caras fecham, 300 contratos mensais somente de negativação indevida. Para você conseguir ter esse número de fechamento,
o número de leads do Google pode ser que não dê conta. Então, você tem que ir por um caminho onde você vai ter uma geração de leads maior. Qual que é o desafio por esse canal da rede social? Você tem que ter um comercial muito bom, porque você vai ter que falar com um volume absurdo de pessoas para conseguir bater tua meta de vendas. Aí você consegue, porque vendedor que é bom vende até para quem não quer comprar, né? Se o cara não quer fazer a negativação indevida, traz algum divórcio para ele, alguma outra coisa do tipo. Mas, de fato, quando você vai para a rede social, ou é por essa questão da visibilidade, ou por uma questão de escala. Você quer crescer pra caramba o teu escritório naquele segmento, mas para isso tem que ter um time comercial bem preparado. E aí tem que impulsionar, fazer o patrocinado, porque senão só videozinho não vai fazer nada. Muito bom. Eu queria dar um passo para trás e puxar um gancho que a Thay falou aqui da lógica do objetivo, porque assim, eu posso estar sendo, como que eu posso dizer isso? Mas enfim, posso estar pressupondo muito, mas, cara, 90% dos escritórios, o que eles precisam quando eles buscam por marketing digital é cliente. A forma como eles entendem agora como esse cliente vai chegar é o que varia muito, mas todo mundo chega, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, vou pensar assim, pensei assado, mas no final o que você quer? Cliente. Todo mundo quer cliente. 10% talvez é muito ainda das pessoas que querem reforço de marca. Porque, veja, quando a gente fala de objetivo, eu entendo que para o cara contratar o meu escritório, a minha marca tem que estar muito forte. Beleza, mas aí o que adianta ter uma marca forte e não tem cliente? Você vai fazer isso primeiro para depois ter o cliente? Se tivesse um caminho onde você pode ter o cliente primeiro, depois reforça a tua marca, não seria melhor? É isso que a gente faz, inclusive. Né? Então, é isso que você tem que entender. Todos os objetivos, todos os caminhos vão levar a Roma, mais cliente. Agora, qual é a forma mais fácil de fazer isso? Google. Tá? Sem dúvida vai ser o Google. Rede social funciona? Claro que funciona, não vou pisar aqui nesse negócio, mas é o caminho mais difícil. Para quem está começando, cara, esqueça a rede social, porque você vai gastar muito tempo, você vai gastar uma grana, talvez não muito dinheiro, mas vai gastar uma grana, e o resultado vai ser demorado. Então é uma coisa que vai ser difícil de vender, você vai ficar frustrado, você vai errar muito ainda para aprender, você vai aprender pelo mais difícil, velho. Se tem um caminho mais fácil, vai pelo mais fácil. Está começando agora. Então, é isso que a gente recomenda. O Google é o melhor canal para quem está começando e até para quem já está relativamente... Começando, eu digo no digital, tá? Não começando no escritório de advocacia. Tá? Isso é legal fazer essa separação aqui. Porque aí, cara, o Google já vai chegar o cara que está procurando exatamente o que você faz. Ele, às vezes, já sabe quanto custa. Ele já procurou informações de como funciona. Ele já é um cara que está mais educado e mais propício para fechar contigo. É o caminho mais fácil. Significa que vai fechar pra caramba e não sei o quê? Depende. Mas é o caminho mais fácil, tá? Isso é importante, dar um disclaimer aqui. E, claro, todos esses clientes que a gente tem, que são cases de sucesso, por exemplo, que vendem muito pelo Facebook, é um exemplo, cara, o Dani já matou charada aqui. Como que o cara vende muito pelo Facebook? O cara tem time comercial, ele tem literalmente pessoas que ele paga por mês para ficar lá o dia inteiro vendendo no WhatsApp dele. Então, assim, pessoas que têm treinamento, pessoas que têm script, pessoas que têm toda uma estrutura que dificilmente quando eu vou começar eu tenho. Então é legal ter importante isso em mente, porque às vezes a gente, então o Facebook funciona, traz muito lead, então vou pro Facebook. Cara, calma aí que você está indo de novo por um caminho que provavelmente você vai se frustrar no começo, vai demorar muito para você ter o resultado que você está imaginando. Então por isso que é mais fácil por onde esse resultado acontece um pouquinho mais rápido, tá? Show de bola. Agora, depois desse passo, então, começamos a fazer... Eu já estou até fazendo campanha. Pensar num cara que já está fazendo campanha e não está tendo resultado, não estou tendo esse sucesso que vocês estão falando aí. Quero saber a forma, então, de sucesso, porque estou fazendo alguma coisa errada. Cara, uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que falar aqui é como que eu meço o sucesso de uma campanha? O que significa o sucesso, né, de uma estratégia de marketing jurídico? Que métricas que eu tenho que analisar? O Daniel, que é o nosso analista de dados do time comercial aqui, vai abrir um pouquinho para a gente. Conta aí, Dani. Cara, para você, primeiro, quais métricas que a gente deveria analisar e como que eu meço? Putz, teve ou não teve o resultado esperado? Legal. Ou um resultado bom, né, no caso. Eu sempre gosto de separar por duas métricas. As métricas macro e métricas micro. Pensa como métricas macro são aquelas que vai depender tanto da campanha em si, quanto do comercial do teu escritório. Então, quantas vezes o valor investido retornou para o teu escritório, quanto que custou esse cliente. E quando a gente pensa em métricas micro, vamos olhar um pouco para métricas de campanha especificamente. Supondo que o advogado já entendeu que o melhor caminho é o Google. Vamos entrar lá na sua campanha do Google, então vamos ver quanto que está o teu custo por clique. Esse custo por clique está interessante? Está ali na faixa de 50 centavos, R$2, ou você já está brigando num fundo de funil, pagando 10, 20 reais o clique. Se você estiver brigando aqui, o teu cliente vai sair caro pra caramba no fim das contas, pode colocar uns 500, 700 reais, no mínimo, a depender do segmento, até um valor superior. Então, a primeira métrica que eu olharia é o custo por clique. Busque sempre um custo por clique mais reduzido, mas também se atentando em palavras-chave que a pessoa procura com a intenção de compra. Às vezes a pessoa vai nessa, né? Poxa, eu vou pegar um termo de pesquisa baratinho aqui,
joga lá, por exemplo, o que é um uso campeão. A pessoa que procurou por isso, ela está buscando informação. Então, você pegou uma palavra que tem um custo por clique barato, mas que não tem intenção de compra. Então, 2 pontos principais. Um custo por clique barato, que fique na faixa ali de 10 centavos, né? Seria o País das Maravilhas, até R$2, mas que também tem, ao mesmo tempo, a intenção de compra. A pessoa procura com a intenção de comprar. Depois disso, eu olharia também para o teu custo por lead. Quanto que está custando o lead para você? Porque nem todo mundo que clica na tua página vai entrar em contato com o teu escritório. E o custo do lead, ele vai te dizer também o quão boa a sua página é. Porque se você tiver com uma página meia boca, com certeza você vai ter que ter muito clique para ter um número razoável de contatos. Agora, se a sua página for boa, poxa, com pouco clique você vai ter uma conversão alta que vai gerar bons contatos para o teu escritório. Então, eu olharia para o custo por lead assim, com bons olhos. Um custo por lead que eu gosto de avaliar assim, poxa, fica ali na faixa de R$30, R$40 o lead, até R$10 assim, é bem interessante se olhar. Depois que você analisou essas métricas de campanha especificamente, a gente pode começar a olhar para métricas mais macro, que agora vão envolver até mesmo a parte comercial do escritório. Por exemplo, o custo por aquisição de cliente, que é o famoso CAC. Quanto que custou esse cliente em mídia para o teu escritório? Quando a gente pega campanhas de fundo de funil, que o custo por clique fica lá na faixa de R$10, R$20 o clique, esse cliente vai ficar lá, no fim das contas, por R$500, R$700, como eu comentei. Agora, quando você pega um custo por clique que fica na faixa de R$2, fica muito mais fácil de você conseguir cliente, às vezes até por R$100, por exemplo. Aí você pode vender a causa pro cara por milão, que você já vai conseguir ter um retorno de 10 vezes o que você investiu em campanha. E assim dá pra gente entrar daí talvez na principal métrica, né, que é o ROAS. Quantas vezes o retorno do investimento voltou para o teu escritório? Então, poxa, eu coloquei lá R$1.000 em campanha e esse investimento voltou R$10.000 para o escritório, voltou 10 vezes o valor que você investiu. Então, se eu tivesse que fazer uma jornada de métricas a serem avaliadas, começa aqui pela tua campanha, olhando o custo por clique, depois você consegue avaliar o custo por lead, vai para o CAC e, por fim, você finaliza analisando o ROAS. E uma coisa, Dani, até para você aprofundar, assim, o CAC, quando que ele sabe, quando que ele pode olhar e falar, cara, tá sendo positivo? Como que ele pode falar, nossa, aqui eu tô cobrando tanto por essa causa, tô tendo tanto de investimento. Como que ele pode olhar isso, sabe? Tipo, tem alguma dica que você fala mais prática que ele pode fazer essa conta assim? Legal. O CAC, eu sempre gosto de olhar ele para mim conseguir mensurar o meu ROAS. Poxa, se eu tenho um cliente que está custando aqui R$500 por mês, na nossa lógica a gente usa buscar sempre atingir 10 vezes o valor investido, eu vou ter que cobrar 5.000 por essa causa. Será que o meu público está disposto a pagar 5.000, por exemplo, por um divórcio? Poxa, eu tô vendo aqui, se eu cobrar 5.000, o cara vai arregar para comprar, ele não vai querer comprar meu serviço. Então, poxa, talvez é melhor você começar a olhar para outros segmentos que o teu CAC vai ser um pouco menor. Então, pega o teu CAC e tenta rentabilizar 10 vezes o que você investiu em cima dele. Se esse valor ficar muito elevado, você sentir que você não vai conseguir cobrar isso no teu comercial, é hora de ou você mudar a estratégia para fazer esse cliente custar menos, ou, se for o caso extremo, até mesmo mudar de segmento onde você consiga ter essa rentabilidade maior. Isso aí. Eu vi que o Daniel falou muito sobre grana, né? Tipo, valor. E isso é muito importante porque às vezes o advogado tá com outra cabeça. Ele tá pensando em quantidade de clientes. Tô pensando assim, cara, eu preciso trazer 10 contratos disso daqui por mês. Depende do valor. E aí o que acontece? Vamos supor que eu faço 10 contratos de R$2.000 cada um. Essa é a conta que ele tá fazendo na cabeça dele. Então seria 20.000 por mês de resultado gerado pelo marketing. Só que aí nesse mês eu só fechei 2 clientes. E aí ele fala, pô, que merda, 5 vezes menos, cara, tá uma bosta essa campanha aqui. Mas esses 2 clientes pagou 10.000 cada um, são R$20.000 da mesma forma. É a sua forma como a gente está enxergando que, na verdade, uma das métricas finais principais a serem analisadas é grana. Depende, cara, fechei com 1 cliente ou fechei com 50 clientes. O mais importante é grana no final das contas. Essas questões que o Dani falou aqui de campanha, ela também é importante para você saber 2 coisas principais. Quando a gente está falando do cliente a chegar até o teu escritório, existe um funil para ele chegar até você. Então, por exemplo, eu vou aparecer para tantas mil pessoas. Meu anúncio apareceu para pessoas que pesquisaram. Nem todas clicaram, então já afunilou um pouquinho. Dessas que clicaram agora, nem todas foram até o meu WhatsApp, então afunilou mais um pouquinho. E aí chegou no meu WhatsApp de fato mais um pouquinho menos, porque teve pessoas que clicaram, não mandaram mensagem, por aí vai. Então veio afunilando. O nosso objetivo é fazer com que esse funil fique um cano, um tubo desse tamanho, porque passa tudo que entra. Né? Essa é a ideia. O cenário, inclusive, não é que seja um funil, seja um tubo. Mas como que eu faço para saber aonde que está o principal gargalo? Então, por exemplo, estou tendo muita impressão. Cara, meu anúncio aqui está aparecendo para muita gente, mas a minha taxa de clique
Tipo, tá entrando menos de, sei lá, 1% do que eu apareço. Cara, ou as palavras-chave estão muito abertas, tá aparecendo pra muita gente nada a ver, ou o teu anúncio escrito tá ruim. Porque, tipo, ninguém tá tendo interesse de clicar nessa parada. Então, esse é o primeiro gargalo. Já tá funilando muito ali. Então, agora eu vou corrigir isso pra tentar largar. Opa, resolvi. Agora começou a entrar muita gente na minha página. Só que ninguém chamou no WhatsApp. Então, a página agora tá com algum problema que não tá convencendo o cara a chamar você no seu WhatsApp. Então, o problema geralmente, né, no caso de não ter muita conversão, tá na página, tá? 99% das vezes, inclusive, tá na página. E aí, página, cara, tem várias coisas que você precisa olhar. Tempo de carregamento, você precisa saber. Cara, se o botão do WhatsApp de fato está funcionando, quanto tempo leva para carregar isso também? Se a página está com gatilho, se está com copy, se está com um monte dessas coisas aí. Se tudo isso para você já está muito tipo, cara, tá muito fora, eu não estou entendendo nisso e não estou querendo entrar e me aprofundar nesse sentido. Cara, vem conversar com a gente, porque é isso que a gente faz na prática. A gente desenvolve exatamente essas páginas, tudo isso que eu acabei de falar, a gente faz. E a gente, inclusive, tem cases de sucesso, olha só. E a gente já fez páginas para esses cases de sucesso que tiveram muito resultado. Então, olha só, a gente sabe a página que mais funciona, que tem esse tubo, vamos dizer assim, que gera lead pra caramba. Então, para não perder esse tempo, não perder, sabe, energia com isso, porque de fato não é um objetivo. Eu entendo que o advogado, principalmente o cara que está sozinho, que tem poucos sócios ali, é um escritório pequeno, ele vai ter que se dividir, mas, cara, nem tanto. Eu tenho que aprender marketing, uma nova faculdade eu vou ter que fazer, então, para conseguir dar o resultado que eu espero para o meu escritório, é o momento de terceirizar. E tá? ainda de bônus vem uma ajuda com as contas. Olha só, porque a gente não sabe fazer conta do direito. De Né? fato. De fato. Uma outra dica que eu daria é que, reforçando um pouco do que o Vitor falou, se você não tá com essa disposição, porque eu entendo que pode ficar um pouco confuso, né? Até eu aprender o que é CAC, o que é LTV, o que é ROAS, poxa, foi 1 ano olhando para esses números direto. Então, vem conversar com a gente. A gente sempre se dispõe, conversa com o advogado todo santo dia para avaliar um pouco a história dele, entender qual que é o segmento que ele atua, qual que é o melhor CPC naquele segmento que ele atende, quanto que tem que ser esse CAC. Vem conversar com a gente que a gente se dispõe a avaliar isso junto com vocês para a gente, enfim, quiçá para ter uma parceria aí juntos. Muito bom, galera. Show de bola. Então, para a gente caminhar aí para uma reta final já, quais seriam os conselhos que vocês dariam, para os advogados que estão começando agora a desenvolver uma estratégia digital? Além do que a gente falou aqui, o que é mais que vocês poderiam dar de dica para os caras que estão querendo começar, que estão querendo fazer? Legal. Uma que, poxa, eu estou falando para todo mundo que é advogado que eu converso, é o Google Meu Negócio. Que é uma ferramenta gratuita, inclusive, que você pode, quando acabar o podcast, que você pode ir lá criar o Google Meu Negócio para você já implementar para o teu escritório, que são as avaliações. Serviço jurídico é um serviço de confiança. O cliente tem que confiar no teu escritório. E como que você pode passar essa credibilidade? Com feedback de cliente. Então, toda pessoa que você atendeu, o advogado tem muito aquela de poxa, vou cobrar a consulta, mas o cara não quer pagar minha consulta, cobre essa consulta com mídia. Poxa, atende a pessoa, sana todas as dúvidas dela. No final, cara, eu consigo colaborar com você? Eu te ajudei? Poxa, então vou te mandar aqui o link do Google Meu Negócio, deixa lá uma avaliação falando se eu colaborei com você nesse sentido ou não. Esse cara pode não ter pagado onerosamente por essa consulta contigo, mas ele colaborou com mídia. E essa mídia, sem sombra de dúvidas, vai ajudar para a tua estratégia de marketing jurídico. Porque sempre tem aquele lead mais chato, que ele vai na landing page, ela está super bem elaborada, ele foi no site, está muito bacana, mas ele quer uma confirmação ainda. Se ele for nesse feedback, por vezes isso é o que falta para ele entrar em contato com o teu escritório. E tem que começar. Acho que esse é o melhor conselho. Porque assim, se você tem um caixa de R$600 para investir, eu tenho só 600, ou eu tenho 500, enfim. Eu tenho que me olhar e falar, cara, mas olha o que eu consigo de resultado. Eu consigo pelo menos ali, vou falar com tantos leads, vou fechar 2, 3 contratos em 5 meses, enfim, não sei, né? Tô começando agora. Mas mesmo assim, você começou. Então, você começou a se preparar o teu caixa, você começou a conversar com esses leads, e essa conversa é muito diferente do físico, é completa, a gente só atende digital, a grande maioria. Então, é completamente diferente de uma reunião presencial. Só que você precisa ter essas primeiras experiências, pra você olhar e ver o teu próprio gargalo. Pô, eu não tenho tanta paciência pra responder o WhatsApp, meu. Não tenho. Então, eu já vou ter que começar a me preparar para isso, deixar um script pronto. Ou já vou ter que olhar lá na frente e pensar, eu vou ter que ter alguém para me ajudar, porque não é meu perfil. E tá tudo bem, você não tem problema não ser o seu perfil. Mas você só vai saber os gaps do seu atendimento, os gaps, só quando você começar. Então, não tem problema. Pô, mas eu só tenho isso. Parece que você só atende em escritório grande, não dá para eu entrar nesse meio. Dá sim, tem mercado para todo mundo. Totalmente. Cara, um conselho que eu posso dar para os advogados e para as advogadas que nos estão nos ouvindo aqui é:
não inventa a roda, cara. Você tá começando agora? Não inventa a roda, velho. Ah, mas eu vou fazer a causa que todo mundo faz, é commodity. Cara, eu ainda tô pra ver o advogado que vai fazer todos os processos de divórcio só aqui de Curitiba, um único advogado. Não existe isso, cara. Então, assim, para de se preocupar, mas todo mundo faz igual a mim ou tudo mais, e se preocupa com uma coisa que é mais importante do que isso primeiro. Ganhar dinheiro. Preciso me estruturar. Me estruturei, tô bem na fita agora, cara, nossa senhora, tô voando alto. Aí você pode dar uma pensada em inventar uma roda, pensar, sabe? Criar uma tese nova, aí você tem dinheiro para gastar, velho. Então, enquanto você não tem dinheiro para gastar, não inventa a roda. Assim, vai olhar os escritórios gigantescos de massa, por exemplo. O que esses caras fazem? Eles fazem assim, assado. Por que você vai fazer diferente? Olha o tamanho do cara. Olha onde ele chegou. O que você vai fazer de diferente que vai fazer você ser maior do que esse cara? Então, assim, é legal vocês terem essa ideia, porque, assim, de fato, não inventa a roda, porque é isso que o que funciona nos demais vai funcionar com você também. É só uma questão de seguir o processo. Então, isso é muito importante, porque, cara, se você quiser inventar a roda logo no começo, velho, vai começar errado. Começa por aí. Depois, pode ser que dê certo? Posso queimar minha língua aqui. Mas, nunca vi. Mas se deu certo, cara, foi muito na sorte. Aí, veja, o raio caiu uma vez aqui agora. Vai ter que cair 2 vezes, né? Num caso, muito difícil. Então, não inventar a roda vai ajudar muito você a ter uma clareza de, cara, vamos começar pelo arroz com feijão, vamos fazer isso daqui. Dá certo isso daqui primeiro, para daí próximo passo. Então, o Google, por exemplo, é o arroz com feijão? É o arroz com feijão. Começa com arroz com feijão, cara. Ah, mas ninguém faz TikTok Ads. Cara, nem eu sei fazer TikTok Ads direito ainda. Então, tipo assim, calma. Sabe? Vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Entenda que existem passos a serem seguidos e que os passos que a gente traz aqui, inclusive, nesse podcast, nos vídeos que a gente grava, é justamente para falar, cara, é isso aqui que tá funcionando. Segue isso aqui que, cara, vai ser golaço. E a gente já teve muitos feedbacks, inclusive, quando a gente teve na feira da Final no ano passado e até nessa feira que o pessoal foi agora esse final de semana. Muitas pessoas que nos conheceram a gente lá, falaram assim, cara, eu acompanho vocês, faço exatamente tudo igual, velho. E o negócio tá top. Então, assim, de fato, aproveita o que a gente entrega aqui. Fechou? Boa. E uma coisa que o Vitão fala, e aí é fato, gente, a gente faz o raio cair mais vezes no mesmo lugar. Né? Então, é isso que a gente vai te ajudar a fazer. Isso aí. Fato. Boa. Galera, vamos ficar por aqui. Vocês têm mais algum recado final que vocês querem dar? Não, satisfeito. Falou bastante hoje. Boa. Então, beleza. Bom, se você ainda não segue lá no nosso Instagram, por favor, Trimind, _marketing jurídico. Se você jogar Trimind em qualquer lugar, você vai achar a gente também no LinkedIn, Facebook e tudo mais. A gente está em todas as redes. Acompanhe a gente lá, porque lá também tem muito conteúdo, inclusive desses cases que a gente produz. Se você quiser estar curioso para saber, cara, dá uma olhadinha lá que tem muita coisa de várias áreas do que funciona no direito. Convido você a fazer isso. No nosso site também tem a galeria dos nossos clientes que trimind.com.br, você consegue ver vários cases, inclusive, como foi dissecado e tudo mais. E claro, se você já quer ter interesse de fato em nos procurar, no nosso site tem o nosso WhatsApp, no Instagram também você consegue falar direto com a gente. E é isso aí. Deixa seu like, compartilha aí com a galera. E um abraço, valeu!